Pessoal, prótese, hoje a gente vai falar sobre prótese de mama, cirurgia de mamoplastia de aumento, aumento da mama. E o nosso tema de hoje é a prótese por baixo do músculo ou por cima do músculo. Acompanhe a gente aí. Eu sou o Dr. Lucas Consentino, cirurgião plástico, e hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre a colocação do implante por baixo ou por cima do músculo. Então fica até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, né? Quando que a paciente vem até a gente, procura a cirurgia de prótese de mama? Geralmente aquela paciente que é retinha, aquela paciente que não tem queda, não tem volume, não tem mama. Essa é a paciente ideal para a gente indicar uma cirurgia como a prótese de mama ou a mamoplastia de aumento, tá? Se você tem pele sobrando, flacidez ou queda, ou já teve filho, o filho já mamou, isso tudo influencia negativamente para a gente indicar essa cirurgia, tá? Então essa cirurgia geralmente é indicada para aquela paciente que tem pouquíssima mama, tá bom? E a gente consegue aumentar com a prótese de silicone. Agora que eu já falei a indicação, vamos falar um pouquinho de uma coisa que perguntam muito pra gente hoje em dia na internet, principalmente doutor, a minha prótese vai ser por cima do músculo ou por baixo do músculo? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o que é essa questão do por cima do músculo ou por baixo do músculo. Esse desenho aqui é um desenho do músculo peitoral. O músculo peitoral é esse músculo que a gente tem na região da mama, que ele fica lá por baixo da mama. Então, essa musculatura aqui, a gente pode fazer um cortezinho, fazer um espaço aqui e colocar o implante para ele ficar embaixo do músculo, ou o implante ficar, quando é por cima do músculo, a gente faz um cortezinho, faz o espaço em cima desse músculo, por cima do músculo faz o que a gente chama de pocket, né? E coloca o implante por cima do músculo. Então, essa que é a diferença. Um tá por baixo dessa musculatura e o outro está por cima dessa musculatura. Agora que você já entendeu o que é o por baixo ou por cima do músculo, faz um favorzinho, clica aqui, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente está começando o canal agora, trazendo sempre conteúdos relevantes que possam te ajudar a escolher uma cirurgia para você, a escolher algo que você se sinta bem e eleve a sua autoestima, tá bom? E também dá um likezinho aqui, manda para sua amiga também, para todo mundo conhecer esse canal nosso. Agora que a gente já falou o que é a diferença, eu vou falar uma outra coisa que perguntam muito pra gente na internet. Doutor, colocar a prótese por baixo ou por cima atrapalha a amamentação? A resposta é não, não atrapalha. Olha aqui, esse esqueminha aqui, você vê que mesmo a prótese colocado por baixo do músculo, esse vermelhinho aqui é o músculo. Ou por cima do músculo, eles são colocados atrás das glândulas, que é onde se produz o leite, tá bom? Então, tanto o subglandular, que é o retroglandular, ou retromuscular, eles são por trás dos ductos lactíferos, que é onde se produz o leite, tá? Isso foi só mais uma observação para vocês entenderem que a prótese de mama não atrapalha a amamentação. Isso é muito importante para aquela paciente que ainda não teve filhos, aquela paciente que vai ter filhos, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a grande dúvida então, doutor? Eu coloco prótese de mama por cima, por baixo, qual que é melhor? Minha amiga colocou por cima, caiu, minha amiga colocou por baixo, teve dupla bolha. Então tá bom, fica até o final desse vídeo que agora eu vou explicar pra você. Então, pessoal, footprint mamário é aonde a sua mama está localizada, basicamente. Então tem pacientes que têm a mama um pouquinho mais baixa, a gente chama isso de baixa implantação da mama. E tem paciente que tem um pouco da mama mais alta, mostra aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui, esse primeiro, a mama tá mais baixa e esse caso mais alta. Quando a gente fala que um caso ele precisa ser compatível com uma cirurgia por cima do músculo, por exemplo, a gente quer dizer que anatomicamente a sua mama tem que estar numa posição aonde colocando um implante por baixo do músculo ele necessariamente vai ficar mais alto, ele tem que estar em harmonia com a sua mama que existia previamente. Mais uma vez, a cirurgia por baixo do músculo, você precisa ter a mama bem localizada, estrategicamente aonde o implante vai preencher quando a gente coloca o implante por baixo do músculo, tá? Então, se você tiver uma mama com uma quedinha ou uma mama um pouquinho mais baixa, que a gente chama isso de baixa implantação, talvez colocando uma prótese por baixo do músculo você não tenha
a altura da prótese compatível com a altura da mama e isso gere uma insatisfação de resultado. Tanto isso, quando isso acontece, a gente opta por colocar uma prótese por cima do músculo, tá bom? Que a gente consegue abaixar esse implante e preencher a mama aonde a mama está, mesmo que ela não tenha queda, mesmo que a implantação dela seja baixa. O problema é que o músculo peitoral que eu mostrei para vocês, ele sempre vai estar altinho, ele sempre está alto, porque anatomicamente ele se encontra nessa posição. E a mama nem sempre se encontra nessa posição, às vezes ela está aqui, tá bom? Conseguiram pegar? Outra coisa, a prótese por baixo do músculo, a gente indica para aquelas pacientes que são bem magrinhas, que não têm o tecido suficiente para a cobertura do implante. Então, isso aqui a gente chama de pinte. Quando o pinte é menor que 2 centímetros, que a gente vê que essa espessura do tecido é muito pequenininha, já tem uma indicação clara de colocar esse implante por baixo do músculo, que aí assim, esse implante tem uma cobertura adequada, tá bom? Outro caso que a gente pode indicar a cirurgia por baixo do músculo. Hoje em dia existe a técnica de rápida recuperação, todas vocês conhecem, né? Quando o paciente sai mais rápido, sai da cirurgia se movimentando, tem uma recuperação mais acelerada. Nesse caso, essa técnica ela é só descrita para casos que a gente coloca prótese por baixo do músculo, tá bom? Apesar de que quando você coloca uma prótese por cima do músculo, você também tem uma recuperação acelerada, mas não é descrito uma técnica, uma sistematização igual a prótese de recuperação rápida é descrita que te libere para fazer, voltar ao trabalho no outro dia, dirigir mais rápido, voltar a fazer exercício, pegar seu filho no colo, tá ok? Entendidos isso? Então, pessoal, e em muitos casos a gente tem as duas indicações, a gente tem como fazer por baixo do músculo e por cima do músculo. Então a gente tem que avaliar várias variáveis, né? Entre a desejo do paciente, a idade, se teve filho, se não teve filho, porque tudo isso pode influenciar na hora de indicar um implante por baixo ou por cima. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu atendi uma paciente que era bem novinha, ainda não tinha filhos, não tinha queda da mama, não tinha flacidez, tinha uma boa cobertura de pele e queria uma prótese por baixo do músculo. Como ela era nova, eu conversei bem com ela, expliquei a situação, né, e acabei indicando por cima do músculo. Por que eu fiz isso? Como essa paciente é nova, ela ainda vai ter filho, ainda vai amamentar, a mama pode cair, ela vai continuar caindo, na verdade sempre cai, né, por baixo ou por cima, tá? Então, essa conduta de colocar ela por cima do músculo em pacientes mais novas é uma conduta mais conservadora que você pensa no futuro da paciente, né? Daqui 10, 15 anos, ela vai ter tido filho, vai ter amamentado provavelmente, a mama vai ter caído e quando você vai fazer uma cirurgia de uma mastopexia, por exemplo, que é uma cirurgia com cicatriz, que geralmente mulheres mais de 30, 35 anos fazem, ela vai ter o espaço por baixo do músculo ali íntegro para colocar um implante, para fazer a cirurgia e aí sim colocar esse implante por baixo do músculo, dando uma estabilidade maior, aí ela vai ganhar muitos bons anos de vida, tá? Essa questão, falar, doutor, mas eu quero colocar um implante e não quero mexer mais. Isso não existe, pessoal, tá? Todo mundo que coloca uma prótese invariavelmente vai operar de novo ao longo da vida, tá? Pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 20 anos, tá? Mas a mama sempre tem uma tendência de cair porque a gravidade é universal. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso hoje. Eu sei que pode parecer um pouquinho complexo e confuso, e realmente é. É por isso que nada substitui uma consulta médica, 1 hora conversando comigo para eu entender toda a relação que você tem entre seu desejo, sua vontade e assim poder conseguir te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, dá um likezinho, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida coloca nos comentários que a gente pode pegar esse comentário seu e gravar um vídeo para responder e para ajudar outras pessoas também. Grande abraço!